Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós sob pele de ovelhas, e por dentro, no entanto, são lobos vorazes. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinhos ou figos de cardos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos conhecereis os homens. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é que entrará no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimo Padre Reginaldo, caríssimos fiéis, temos a alegria de ter conosco um padre dominicano do convento de Avrier, que estará conosco durante 2 meses para nos ajudar, ensinando aos nossos alunos e nos ajudando também, rezando a missa, cantando a missa. Assim, apesar de sermos de ordens diferentes pela profissão, nós pertencemos todos a uma ordem só, que é essa grande família de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja. E temos também a alegria de ter tido ontem a tomada de hábito do nosso irmão Tailan, que recebeu o nome desse discípulo de São Afonso Ligório, que é São Geraldo. Então, Geraldo Maria, irmão Geraldo Maria, e que está começando, confie as suas orações, que ele possa perseverar no seu desígnio, que é a vida religiosa. A vida religiosa é um certo exercício a fim de obter a perfeição da caridade. A vida religiosa é a prática dos conselhos evangélicos. Nosso Senhor, um dia, um rapaz se aproximou dele e falou: o que eu devo fazer para chegar à perfeição? E Nosso Senhor falou: observa os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Ele respondeu: faço isso desde a minha juventude. E Nosso Senhor lhe disse: se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois siga-me. Venha e siga-me. Eis aí então a vida religiosa: dar tudo o que nós temos, dar aos pobres e vir seguir a Nosso Senhor. Seguir a Nosso Senhor como? Seguindo uma das regras que a Igreja aprovou, um daqueles modos de vida religiosa que tem essa marca da infalibilidade, pois foram aprovados pela Igreja e ela nos assegura que são meios infalíveis de chegar à santidade. Então, isso que o irmão está começando, iniciando o seu noviciado, que Deus queira que ele dê a perseverança nesse esforço para chegar justamente à perfeição da caridade. E o Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala: acautelai-vos contra os falsos profetas. Eles são lobos vorazes, estão vestidos com peles de carneiro, mas no fundo são lobos vorazes. Uma árvore má não pode dar bom fruto. Que árvore má é essa? São Tomás nos explica que a árvore má é a vontade perversa. De fato, da vontade do demônio não pode sair nada de bom. Mesmo se ele aparecer sob formas de tentadoras, formas pacíficas, formas transformado em anjo de luz para enganar os homens, dele não pode sair nada de bom. Pois de uma vontade perversa, nada pode sair de bom. Uma árvore má não pode dar bons frutos. E os homens que se entregaram de tal maneira ao demônio, como será o caso do anticristo, nada poderá sair de bom dessa vontade perversa. A vontade que se endurece no mal, que se perverte, ela não pode dar bons frutos, evidentemente. E assim, Nosso Senhor nos diz: acautelai-vos com os falsos profetas. Falsos profetas por quê? Porque virão homens que não suportarão a sua doutrina, nos diz São Paulo.
e, não suportando a sã doutrina, procurarão mestres ao seu que lhes agradam, que não será mais nosso Senhor, não será mais a igreja, serão mestres do dia, mestres de ocasião, mestres que vão adular as suas paixões, adular o seu orgulho, adular a sua sensualidade, adular tudo o que eles desejam e não o que nosso Senhor deseja. Então esses homens que virão como falsos profetas, deles não pode sair nada de bom, a não ser que se convertam. Mas a conversão de um homem que conheceu a verdade e depois a atacou, como esse padre apóstolo Roca, do qual fala no Sol Lefebvre, no seu livro O Liberalismo e a Apostasia, esses homens que se entregaram aos graus máximos da maçonaria, só por milagre que eles poderão voltar atrás. Eles chegaram ao que São Bernardo chama de se ter essa liberdade no mal, esse costume, esse hábito de agir mal, com toda a liberdade. Eles expulsaram o temor, assim como a caridade expulsa o temor serviu, mas guardando o temor de Deus, temor de adoração, de respeito por Deus, assim também o orgulhoso expulsou o temor, expulsou totalmente o temor, e expulsou aquele que a caridade não expulsa, que é o temor da adoração, temor do respeito. Não tendo mais nenhum temor de Deus, ele se move no mal com toda facilidade, com uma liberdade incrível, que até parece que ele está bem, parece até que ele está num caminho certo, de tal maneira a facilidade com que ele infringe os mandamentos de Deus, e essa facilidade atrairá ao anticristo uma certa admiração, pois ele fará tudo com tanta segurança, a segurança de não ter nenhum temor de Deus, segurança infernal, e que terminará, como terminará? Aquele árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo do inferno. Assim terminará essa exaltação passageira dos maus, que terão seus momentos de glória. O anticristo reinará 3 anos e meio, terá 3 anos e meio de glória, será precedido também por uma ascensão certamente gloriosa, mas depois terminará, será cortado, será lançado ao fogo e verá o que lhe valeu o seu orgulho. Enquanto que uma árvore boa, diz Nosso Senhor, ela não pode dar mau fruto. Uma árvore boa, Nossa Senhora, Imaculada Conceição, ela não pode dar mau fruto. Ela está imaculada. Ela nunca, nada nela se desviou dos mandamentos de Deus, porque sua vontade estava inabalavelmente fixada no bem. E uma árvore boa, uma árvore que está fixada no bem, os santos, quando estão confirmados em graça, os santos, quando chegam a um certo grau de santidade, Deus os confirma na graça, de tal maneira que eles não pecam mais. Mas para Nossa Senhora foi muito mais do que isso, e desde a sua concepção, nela nunca houve o menor broto, menor começo, menor que seja qualquer coisa que pudesse se aparentar a um mau fruto. Impossível. Nossa Senhora é essa árvore boa, a qual não pode produzir maus frutos. E o fruto de Nossa Senhora é evidentemente seu Filho, e seu Filho ele é a própria bondade, ele é a bondade, e portanto o mal não pode sair dessa árvore, que é o autor de todo bem. Deus é o Criador de todas as coisas, Criador da graça, Criador da nossa redenção, nosso Redentor. E Nosso Senhor fundou a Igreja. A Igreja é também essa árvore, da qual não pode sair nenhum fruto mau. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então a Igreja, ao longo da sua história, nunca deu um mau fruto. Se houve alguma coisa ruim no seio daqueles que estão batizados, isso está fora da Igreja. Os limites da Igreja passam através do nosso coração.
deixando dentro da igreja tudo que é puro e santo, e deixando lá de fora tudo que é impuro e imperfeito e indigno de Deus. De tal maneira que a igreja é essa esposa que é sem mancha, sem ruga, essa esposa que não é imaculada. A igreja é imaculada como a Virgem Maria. Não há nada que provenha da igreja que seja mal, nada. Por isso, esses pedidos de perdão que foram feitos nos últimos anos, atacando o passado da igreja, são crimes contra a santidade da igreja. A igreja nunca ensinou, através do seu magistério, seu verdadeiro magistério, nunca ensinou o erro. A igreja nunca incentivou nada de errado. O que se ensina hoje nas universidades, o que se escuta mesmo na boca de homens da igreja de hoje, que estão dominados pelo modernismo, eles estão traindo a sua mãe. Eles estão dizendo que da igreja pode sair um mau fruto. E, portanto, se sai um fruto mau, é que a árvore não é boa. Então, que a igreja católica não é lá essas coisas. Isso é uma heresia, isso é uma ofensa que nós não podemos deixar de passar sob silêncio. Temos que denunciar essa impostura, porque isso atinge a santidade da igreja. A igreja ela mesma, no seu magistério infalível, nunca proclamará nenhum erro, nunca proclamará nem moverá ninguém ao pecado, porque ela é uma árvore boa, e de uma árvore boa, diz Nosso Senhor, não pode sair um mau fruto. Então temos Nosso Senhor, temos a Virgem Maria, Imaculada Conceição, temos a igreja, temos os santos, eis aí as árvores boas, as árvores das quais não pode sair nada de mal. E no lado oposto temos a maçonaria, temos o anticristo, temos esses homens que apostasiaram da fé católica, esses homens que vivem na infidelidade, esses homens que vivem no pecado, porque se voltaram contra Deus, porque se recusaram a fé que Nosso Senhor lhes oferecia, recusaram a graça do cristianismo e assim se voltaram contra Nosso Senhor. E esses homens muitas vezes se apresentam como profetas, se apresentam como os homens que vão ensinar ao mundo, se apresentam como mestres, e eles ensinam nas universidades, eles ensinam através dos seus livros famosos, ensinam através dos filmes, da televisão, do noticiário, e eles são esses falsos profetas que arrastam as pessoas para um caminho que as afasta de Deus. E assim é o mal que prolifera, o mal que vem do inferno e conduz ao inferno, porque o mundo moderno, na medida em que se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo, ele é filho do diabo, o diabo que é o inimigo da verdade, o diabo que inspira a lei do aborto, porque o demônio é assassino desde o princípio, diz Nosso Senhor. E aqueles que se fazem discípulos desse mundo moderno, desses erros modernos, se fazem discípulos do demônio. E assim nós temos essa oposição terrível que será assim até o fim do mundo. E nós, nesse conflito? E nós? Boa pergunta. Onde estamos nós? Temos essa confirmação na graça que pertence aos santos, que lhe dá essa grande liberdade no bem? Ou estamos com esses que se consagraram ao demônio e têm essa liberdade no mal? Não, nós estamos no meio. Nós, ora, fazemos aquilo que Nosso Senhor quer, ora, deixamos de fazer o que Nosso Senhor quer. Ora, fazemos o bem com grande energia e ora, vacilamos. Damos um pouquinho a Deus e um pouquinho ao mundo. E deixamos levar pelas inspirações da graça ou às vezes deixamos nos influenciar pelo espírito do mundo. Eis aí o grande drama. Peçamos a Nossa Senhora que venha ao nosso socorro e que nos faça ir para o lado dela, ir mais para o lado dela. Uma criança, quando tem medo, corre para junto da mãe e se aconchega à mãe, porque ele sabe que ali está protegido. Pois bem, no mundo moderno, mais o moderno avança, mais o mal se manifesta. O mundo moderno, dizia o padre Kolbe, está dominado por Satanás.
Quanto mais os anos passarão, mais estará dominado por Satanás. E quem é que poderá vencê-lo, senão aquela que esmagou a cabeça do demônio e nunca foi atingida por ele, a Virgem Imaculada? Então é a ela que nós devemos recorrer, pedir a ela que nos proteja, porque nós não estamos tão seguros assim, porque nós não somos prudentes, porque nós não temos uma fé como a de Nossa Senhora, nós somos vacilantes, nossa sabedoria é vacilante, nossa fé vacila, a gente ora pensa como Deus, como a igreja, ora pensamos como o mundo, ora deixamos levar, impressionar por um acontecimento, por uma palavra, por um mau exemplo, e nós às vezes afastamos da moral da igreja, porque nós não procuramos conhecê-la, porque nós achamos que não, ou o que a igreja ensina, eu não sei, eu tenho a minha ideia aqui, eu vou seguir a minha ideia. Então a gente dá uma parte a Deus e uma parte ao demônio, às vezes por ignorância, às vezes por fraqueza, às vezes por malícia. E quem é que nos protegerá de tudo isso? A Virgem Imaculada. Pensando a Nossa Senhora que a gente não perca tempo, que a gente compre bons livros, que a gente procure tirar a limpo o que é necessário para nós nos conduzirmos bem. Há vários livros que explicam como deve ser um namoro, como deve ser um noivado, como deve ser um casamento, como deve ser a prática de uma profissão. Quem é advogado deve estudar que é um advogado, como que ele deve defender uma causa, o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer. Um médico deve estudar as encíclicas, os documentos, as locuções de Pio XII sobre a medicina moderna, o que é permitido, o que não é permitido. Um comerciante deve estudar, ver o que é permitido ele vender, o que não é permitido ele vender, que lucro ele pode ter, o que seria uma coisa que iria contra a justiça. Tudo isso se estuda, tudo isso já foi explicado, tudo isso a igreja tratou, e é necessário que os católicos sejam bem, que eles tomem o seu tempo, que eles estudem essas verdades, senão como é que poderão dar bom fruto se essa árvore não é esclarecida, se essa árvore não vive na verdade, se ela não procura a luz de Deus para se informar e assim dar esse fruto que Deus espera de nós. Então pensamos a Virgem Maria que nos ajude nesse grande combate, que nós saibamos seguir os grandes papas e seguir o magistério da igreja, esse magistério infalível da igreja que nos traça o caminho da salvação, para que nós também possamos dar bons frutos e ser uma árvore que será não cortada nem lançada no fogo do inferno, mas ao contrário, que será transplantada para a vida eterna e aí dará um fruto para toda a eternidade, o fruto da visão beatífica, de uma alegria que ninguém poderá nos tirar, pois será a alegria mesmo de Deus, nos dirá: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai.